Olá pessoal, se você costuma assistir aos vídeos aqui do canal EVBA, provavelmente você já vai conseguir responder essa dúvida que está aqui no fórum sobre VBA. Eu vou falando aqui, mas você aí já vai pensando na resposta, para que quando eu fizer a resposta, você mesmo já tenha a resposta. Então é o seguinte, ele está querendo percorrer as planilhas do arquivo e se o nome da planilha for padrão ou relatório ou modelo, ele não quer excluir, mas se não for nenhuma dessas, ele quer excluir. É um código bem facinho de entender, de fazer, né? Só que às vezes a pessoa está começando mesmo no VBA e ela tem algumas coisas que ela ainda não entendeu. Não é só essa pessoa que tem essa dúvida aqui, eu já vi muitas outras pessoas com essa mesma dúvida, fazendo código desse mesmo jeito, tá? E aí a pessoa pensa que é assim, só que a linguagem não entende o que a pessoa está pensando, tá? A linguagem só entende aquele padrão que ela tem, tá? Se você não seguir aquele padrão da linguagem, a linguagem não vai entender o que você está querendo fazer, tá? Não tem como se comunicar com a linguagem e falar, ó, faça isso, faça aquilo. A única forma é você seguir o padrão da linguagem. Eu vou pegar esse código aqui, subabas. Uma coisa que não faz diferença, mas aqui já é uma coisa que você deveria evitar, que é o seguinte, ele está chamando de abas. Esse nome aqui não dá a entender o que faz o procedimento. Você poderia colocar um nome, por exemplo, apagar abas. Já do nome, você já tem que ir seguindo um certo padrão para que outras pessoas que vão ver o seu código mais ou menos tenham uma ideia do que você está fazendo. Esse código você que vai usar, mas nessa situação aqui, por exemplo, nessa situação, uma outra pessoa vai ver o seu código. Aí a pessoa vai ficar pensando, puxa, subabas, o que esse cara quer fazer com esse procedimento? Né? Agora se está escrito, por exemplo, apagar abas. Aí de cara você já vê, pô, o cara está querendo apagar as abas do arquivo, né? As guias, as planilhas. Então eu vou copiar esse código, vou vir para o Excel, aí aqui eu vou dar Alt F11, vou inserir um módulo, vou colar o código, aí essa linha já fica vermelha, então o problema já está aqui, que é simplesmente o seguinte, aba name for diferente de padrão, and aba name for diferente de relatório, and aba name for diferente de modelo. Ó, aqui também está faltando aspas, né? Programação, aspas, qualquer caractere é importante em programação. Faltou uma letrinha, faltou um ponto, faltou aspas, um A trocado por B, tudo isso faz diferença em programação. Então por isso que algumas pessoas têm dificuldade em programação, porque ela é muito detalhista, né? Ela não aceita uma letra diferente, um ponto diferente, não aceita uma falta de aspas, não aceita nada que esteja fora do padrão dela. Então aí a pessoa até aprender o padrão daquela linguagem demora um tempo. Então a pessoa que fez esse código aqui estava pensando, ó, se aba.name foi diferente de padrão e diferente de relatório e diferente de modelo, tá? Só que ela não repetiu o diferente de e não repetiu o aba.name, né? Então ela pensou que seria suficiente falar esse aba.name diferente de somente uma vez, mas isso é uma coisa que está na cabeça de quem fez o código, não está no que a linguagem consegue entender, interpretar e executar. Então vamos colocar aqui um nome mais sugestivo, né? Que seria
apagar abas. Eu já tenho um nome um pouco mais compreensível, né? Por exemplo, e se a pessoa quer incluir abas? Aí ela vai chamar de abas também, né? E se a pessoa quer pintar uma célula em cada aba? Aí ela vai chamar de abas também? Não, então seria incluir abas, né? Pintar células. Esse nome abas não é que a linguagem não vai entender, mas aqui já é uma questão de outra pessoa entender. E também essa parte do display alerts, o correto é ficar aqui logo no início do código, ficar igual a false, e lá no final do código ficar igual a true, tá? Esse display alerts serve para você tirar aquela mensagem, né, de confirmação, porque quando você vai excluir uma planilha, ele dá aquele alerta, né, que seria aquela mensagem de perguntando se você confirma realmente que quer excluir aquela planilha. Então, quando você coloca display alerts igual a false, todos esses alertas eles não vão ser exibidos. Aí, quando você já terminou de apagar aqui as planilhas que você queria, aí você volta os alertas. Então, eu vou tentar executar esse código aqui e vamos ver se ele vai apresentar algum erro. Então, aqui, ó, o método delete do objeto worksheet falhou. Por quê? Porque no meu arquivo eu só tenho uma aba. E quando você tem uma aba só, você não pode apagar. Ele não pode apagar essa única aba, porque aí vai sumir o arquivo, né? O arquivo ele precisa ter uma aba. Então você pode pôr um tratamento de erro aqui. Seria o seguinte: on error go to fim. E aqui você coloca o rótulo fim. Então, se houver qualquer erro, ele vem aqui para essa linha aqui e vai habilitar novamente os alertas. E aí depois ele sai aqui desse procedimento. Isso que eu estou fazendo aqui de on error go to fim, isso aqui você pode fazer para qualquer código, que aí não vai ficar parando a exibição, né? Parando a execução do código, abrindo essa janela aqui, destacando em amarelo a linha que está com erro, tá? Simplesmente vai dar um erro, mas o usuário não vai saber que houve um erro, né? Se você quiser que o usuário saiba que houve um erro, aí você coloca uma mensagem aqui, ó. Message box, ocorreu um erro. Tá? Isso é padrão para qualquer coisa que você for fazer no VBA, tá? Tem um tratamento de erro e uma seção aqui no final que ele venha para caso ocorra algum erro, tá? Só que aí, como você colocou aqui essa seção de erro, então seria necessário você colocar isso aqui em cima de novo, né? Vai ficar repetido. E depois dessa reabilitação dos alertas, aí você faz um exit sub, que é para ele sair desse procedimento aqui. Porque se você não colocar esse exit sub, ele vai ficar, toda vez que for executado, ele vai vir aqui, vai dar a mensagem de que ocorreu um erro, mesmo sem ter ocorrido um erro. Tá? E por que isso aqui ficou repetido?
Porque caso haja um erro, eu quero que ele reabilite os alertas novamente, mesmo ocorrendo um erro. E se não ocorrer um erro, eu também quero que ele reabilite os alertas novamente. Uma outra prevenção, que aí seria só relacionada a ter mais de uma planilha, seria assim: if this workbook.sheets.count for maior que 1, then and if. Então, por que que deu aquele erro? Porque o número de planilhas era igual a 1. Quando só tem uma planilha, ele não pode apagar. Então, aqui eu vou prevenir aquele erro, né? Seria o seguinte: se tiver mais de uma planilha e se atender essa condição aqui, aí ele pode apagar. Agora, se tiver só uma planilha, aí ele não vai apagar. Então, eu vou colocar aqui, ó, aquele nome lá que ele colocou lá no código, que seria padrão, né, relatório e modelo. Então, essa aba aqui, ó, vai se chamar padrão. Vou acrescentar mais uma aba, que vai ser relatório, mais uma que vai ser modelo, e aí eu vou acrescentar plan 4, plan 5, plan 6. Aí ele vai ter que excluir essas três últimas aqui. Voltar lá, Alt F11, e vou executar o código aqui, tá? Então, ó, ele executou sem nenhum erro e apagou as três últimas planilhas e deixou a padrão, modelo e a relatório. Este foi o código que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.